Mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs e ouvintes da palavra do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade de falar o Evangelho. Queremos falar nessa oportunidade o privilégio de ser um cooperador. Aleluia. Então vamos ler uma passagem bíblica no Novo Testamento. Escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 5. É uma pergunta de Paulo quando escreve aos Coríntios. Diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais creram, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor, aqui está a tua palavra, concede-nos graça para fazer comentários sobre a mesma. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. O privilégio de ser um cooperador. O que seria a palavra cooperar? Ela tem o sentido de operar junto. Estamos vivendo num mundo onde impera o egoísmo, uma vida centralizada no ego, uma vida centralizada em si mesmo. Os homens não têm o entendimento de viver para o próximo. O próprio Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, escreve que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim aqueles que vivem não podem mais viver para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Está em 2 Coríntios 5, 15. Mas o homem natural, ele não tem esse entendimento. Como Jesus tinha dito nos evangelhos, amai o próximo como a si mesmo. Isso é impossível para o homem natural. Só crente pode fazer isso. Porque o crente deve amar a si mesmo. Se você não ama você mesmo, como é que vai amar o próximo? Como a ti mesmo, se você não ama nem você mesmo. Será que nós amamos a nossa alma? Um líder cristão do passado, que foi um dos maiores teólogos do cristianismo, Agostinho, dizia: eu odiaria minha própria alma se descobrisse que ela não ama a Deus. Então, quando Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo, só uma pessoa convertida consegue fazer isso. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo significa ter certos cuidados na área espiritual. Não é cuidado em atividades espirituais, é na área espiritual, que envolve o andar com Cristo. Então o mundo está muito longe da ideia de cooperar, de ser uma pessoa útil, uma pessoa que ajuda, um ajudador. E justamente Jesus chamou seus discípulos para serem seus ajudadores. Seus ajudadores. Quando ele falou assim, nem uma hora vocês puderam velar comigo, nem uma hora puderam estar acordados vendo eu orando, Jesus não queria que eles ficassem orando.
pelo menos acordado, porque os discípulos acordados vigiaram Jesus. Mas ele não podia contar com eles porque eles estavam dormindo. Eu quero passar essa mensagem para o lado da área cristã. Meu prezado irmão, você é um cooperador ou você está dormindo na fé? Augusto, você é um cooperador ou está dormindo na fé? Nós estamos vivos. Deus é Deus de vivos. E se você abandonou seus pecados e pediu perdão para Jesus, se converteu, você está espiritualmente vivo, mas pode estar dormindo. Toda pessoa que dorme, ela não está morto. Ela está viva, mas está inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que não é cooperador, espiritualmente ele está dormindo. Há muito o que fazer. Falando na área dos obreiros. Você é um cooperador? Eu sou um cooperador. Nós somos ajudantes uns dos outros. Isso é muito perigoso dentro de uma igreja local, onde nem todos têm o espírito de cooperação. Aqui Paulo está escrevendo, 1 Coríntios 3, voltamos ao capítulo inicial. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. O que é a lavoura de Deus? É a igreja, a plantação do Senhor. Ele plantou em nós uma semente. Somos a lavoura de Deus, plantação do Senhor. Jesus tinha dito aos fariseus: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Você é uma plantação do Senhor, é lavoura de Deus. E Paulo disse que era cooperador de Deus e a igreja a lavoura de Deus. Temos que cuidar da lavoura, para que não tenha ervas daninhas, para que não venha nada danificar essa lavoura. E Paulo também chama a igreja de edifício de Deus. É interessante a linguagem bíblica. Quando estudamos a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, as partes simbólicas da Bíblia. Em Apocalipse, por exemplo, tem os 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças, temos pedras preciosas, como topázio, que simboliza a alegria de Deus, temos esmeralda, que significa esperança, cor verde, jaspe, sofrimento, luta, aflição, e assim vai. Cada pedra preciosa significa alguma coisa. E quando João viu a cidade da Nova Jerusalém, escreve em Apocalipse 21, e vi uma pedra preciosíssima como de jaspe. Essa pedra preciosíssima simboliza Jesus. Jesus é precioso para nós. João viu no céu uma pedra preciosíssima como de jaspe, significando que sofrimento ele teve na terra, que sacrifício, crucificando a carne, vivendo para Deus, vencendo a cada fração de segundo, uma carreira que nos possibilitou
perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então, sabendo dessas coisas, precisamos ser cooperador. Cooperador. Você lembra quando a carga ficou muito pesada para Moisés? O que Deus falou? Tirarei do espírito que está sobre Moisés e repartirei com 70 anciãos. Moisés achou a sua carga muito pesada. E Deus queria mais cooperadores para ajudar Moisés. Meu irmão, você é um cooperador. Não fique de braços cruzados. Nós somos chamados para ter alguma utilidade. Porque Deus nos ensina o que é útil. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te ensina o que é útil. Isaías 48, 17, se você puder marcar esse versículo. Então, tudo que Deus ensina é para a gente ser útil. Ninguém é inútil na igreja, mas precisamos ter um espírito de cooperação. Espírito de cooperação. Não fazer partidarismo. Todos cooperar no mesmo sentido, no mesmo parecer. Todos amando os irmãos. Há hoje, na eclesiologia, a doutrina que ensina sobre o governo da igreja, os membros da igreja, a administração da igreja. Há um conteúdo nessa matéria que fala de estar todos unidos no mesmo parecer. Sabemos que o cristianismo avançou, começou em Jerusalém, foi para outros países, e para se agrupar, tiveram muito pensamento, muitas coisas foram realizando para que houvesse boa ordem no crescimento de uma igreja local. Se colocasse nomes, como por exemplo, a primeira igreja evangélica ao fim no Brasil é a Congregacional. Robert Calley e sua esposa fundaram a Congregacional, e depois veio outras, Episcopal, Batista, Estados Unidos, depois veio as pentecostais. Então o cristianismo, ele vai se identificando, vai se alargando as suas tendas, e tem que ter uma organização eclesiástica para a boa ordem dos trabalhos. Mas o que falta dentro de uma igreja local é a cooperação. Todos no mesmo pensamento. É ruim quando você tem uma visão e passa um pensamento de união e as pessoas não concordam. É ruim para o povo de Deus a falta de união. A falta de união, a falta da cooperação. Enquanto Deus nos der força e capacitação, precisamos ser mais cooperadores. Está faltando cooperador. Eu não estou falando isso no sistema de trabalho mundano. Aqui, nessa passagem bíblica, o espírito mundano causa dissensão na igreja, divisão. Tem que ter união, todos trabalhando no mesmo pensamento em departamento. Por exemplo, uma igreja tem departamento infantil, uma igreja tem departamento de jovens, uma igreja tem departamento de música, uma igreja tem departamento de coral,
Uma igreja tem departamento de reunião de obreiros. Uma igreja tem departamento de só obreiros. Reunião de casais. Congressos. Projetos. Todos esses departamentos não são isolados da igreja. Sabia? Não são isolados da igreja. A igreja num todo. Dá para entender isso? Escola dominical não é uma parte da igreja ensinando. É a própria igreja ensinando. Dá para entender isso? Dá para entender? Dá para entender uma pessoa que tem mais tempo ser o melhor cooperador? Uma pessoa aposentado? Dá para entender isso? Que ele precisa ser mais cooperador do que aquele que não é aposentado? Dá para entender isso ou não dá? Temos que ser uma só união. Não existem grupos isolados numa igreja local. Eu devo orar pelas crianças, eu devo orar pelos jovens, eu devo orar pelo ministério, eu devo orar pelos doentes. Talvez eu não possa participar de todos os departamentos, mas eu estou unido no espírito, querendo o progresso de cada parte. E ser amigos. Não estamos no tempo de abraçar, mas no tempo de abraçar, ser amigos. Todos juntos. Por exemplo, um exemplo. No culto da tarde aqui. Vem jovens, vem crianças, vem irmãs, vem irmãos. Cada um dá o seu testemunho, compartilha ideias, participa junto. É uma só união. E é muito maravilhoso a gente ter esse despertar de Deus, de amar a obra de Deus no sentido geral. Você se preocupar como é que está as subsedes. As subsedes se preocupar como é que está a sede. Isso é muito importante. Eu, quando aceitei Jesus, havia congregações e sede. As congregações estavam sempre na sede, tomando Santa Ceia, participando dos mesmos interesses. Não pode ser uma coisa isolada. Eu sou da subsede tal, não sou da sede. Isso está errado. Eu sou da subsede tal, não sou da sede. Não pode haver isso no nosso meio. Tem que ser união. Todos por igual. Por exemplo, quando eu estou indo para Vicente Carvalho, o meu espírito está no quarentenário. O meu espírito está na sede. O meu espírito está na náutica. Mas eu estou em Vicente Carvalho. Como domingo agora eu vou. Quando eu estou na náutica, o meu espírito está em Vicente Carvalho. O meu espírito está na sede. O meu espírito está no quarentenário. E o meu espírito está em todas as denominações que levam a Bíblia a sério. Nós devemos ter amizade, cultivar até cooperação de ajuda, ensinar, esclarecer irmãos de outras denominações. Ponha isso em mente. Você é um cooperador. Um ajudante da obra de Deus. A Bíblia fala, né, que Deus é ajudador. E nós somos ajudador uns dos outros. Vamos ler aqui, estamos quase terminando. Isaías 41, versículo 6. Veja bem aqui como é importante isso que eu estou dizendo. A união. Isaías 41, versículo 6. Olha o que diz. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Sabemos que nem todos estão no mesmo ânimo. Paulo desejava isso em Filipenses. Olha, estando ausente, eu quero que todos vocês estejam no mesmo ânimo.
no mesmo pensamento, combatendo pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27. Paulo estava preso, mas queria que a igreja, todos tivessem o mesmo ânimo para espalhar o Evangelho. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? Mas olha aqui que interessante, irmão. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você não pode pensar, eu não sou dessa área, a minha área é outra. Não, isso não existe na obra de Deus. É ajudar. Ajudar em qualquer área que precisar de você. Tá certo que cada um tem uma capacitação diferente. Existe capacitação ministerial, capacitação administrativa, cada um tem seu próprio dom. Eu não estou questionando a questão de dons. Eu estou questionando que todos nós, com dons diferentes, temos que ser unidos. Aí tem valor. Todos unidos. Augusto, pode me dar uma mãozinha ali? Dou. Posso dar. Porque somos unidos. Irmão fulano, me dá uma mãozinha aqui? Dou. Porque eu estou unido. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? A união. Ó, quão bom e quão suave é. A vida se torna mais suave quando você é um cooperador. A vida é pesada quando você é egoísta. E o egoísmo não cabe no cristianismo. Nós precisamos ter um espírito cooperador como as formigas. As formigas, elas nos ensinam o espírito de cooperação. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma para, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma para, a outra pega. É um corinho das crianças. Um deixou a obra, outro pega, para não parar. Isso é cooperação. Devemos passar esses princípios, que são princípios eternos. O que é princípio? Princípio não é costume. Princípios são coisas que passam de geração em geração. O princípio é eterno. Cada nação, cada lugar tem o seu costume, mas o princípio ultrapassa os costumes. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Não é costume, é um princípio. Os 10 mandamentos, o temor a Deus é um princípio eterno, serve para qualquer nação, qualquer cidade, qualquer povo. São princípios que não mudam. Então nós, como igreja, temos princípios que não mudam. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é o espírito de cooperação. Então Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. E João também fala, nós somos cooperadores da verdade. Precisamos carregar a carga uns dos outros. E assim cumpriremos a lei de Cristo. No Evangelho não existe cada um puxando a brasa para sua sardinha. Isso não existe no nosso meio. Tem que ser um só corpo. Ontem eu estava estudando uma passagem que me chamou muita atenção com respeito a os símbolos da hermenêutica. Eu estava estudando sobre a igreja e Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 5, tem 2 textos que falam de Cristo e a igreja. Sabemos que Cantares também é um livro que fala de Cristo e a igreja. Mas veja só, que interessante, no capítulo 5 de Efésios, sempre se lê o 32, mas esquecemos do 23. Ó, Efésios 5:32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por exemplo,
o contexto aqui no 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim como o marido se une à mulher numa só carne, assim é Cristo e a igreja. 31, 32. Agora veja o 23. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Agora veja a interessante aqui. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é o cabeça da igreja e sendo ele próprio o salvador do corpo. Aleluia. O marido é a cabeça da mulher. Aqui está dizendo no sentido não de autoritarismo, de ser machista, machão, não. O marido foi formado primeiro, depois a mulher. Aqui se trata dos deveres domésticos, que reina na humildade. O marido não pode se irritar contra a mulher. Em Colossenses está escrito. Os deveres domésticos aqui em Efésios, é repetido esse ensino de Paulo aos Colossenses. Mas veja que interessante, porque como o marido é a cabeça da mulher, também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Aleluia! O corpo de Cristo é a igreja. Então deve haver união no nosso meio, cooperação mútua. Isso não deveria ser ensino constante, mas precisamos sempre tocar nesse ponto, para que não haja desunião, para que não haja divisão, para que não haja partidarismo, para que não haja egoísmo, porque o egoísmo não serve. Você conhece o triângulo do cristianismo? Você já viu um triângulo com 3 pontas? Em cima é Deus, depois o próximo, depois você. Você sempre está em último lugar. Paulo diz isso em Filipenses 2, 3. Considerar os outros superiores a si mesmo. Olha lá. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, isso aqui é união, né? Copie esse texto, se você puder. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda. Na igreja de Corinto tinha contenda, que é obra da carne. Nada façais por vanglória, para glória própria, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então não tem ninguém superior ao outro na igreja. É tudo igual. O caso é Cristo e ele é o salvador do corpo. A igreja é um organismo vivo e saudável. Por quê? Porque Jesus é o salvador do corpo. Você está salvo. Um homem salvo, os predicados são infinitos. O homem salvo é feliz, é alegre, é cooperador, é unido. Tem muitas virtudes de um homem salvo. Não deixa de ser pecador. Né? Ontem escutamos aqui no culto da tarde a palavra maravilhosa. Somos pecadores depois de salvos, mas pecadores justificados, que não vivem no pecado, vivem em Cristo. E me chamou a atenção, enquanto o pastor ministrava, minha mente foi em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Aí surge uma pergunta: quando é que não estamos em nossos pecados? Quando a nossa fé é viva. Ali estava tratando da ressurreição, porque havia um boato na igreja de Corinto que não havia ressurreição de mortos, porque os gregos tinham dificuldade de crer em ressurreição. Então houve um comentário na igreja: não existe ressurreição. E Paulo escreve: se não existe ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é em vão a pregação, é em vão a vossa fé. E ainda vocês estão no pecado. Mas se Cristo ressuscitou, não estamos mais no pecado, estamos na fé. O justo viverá da fé. Não está escrito que o justo viverá de pecado. O ímpio vive do pecado. O justo vive da fé. Amém, irmãos? Vamos viver pela fé. E a união, a cooperação faz parte dessa fé. A fé cristã. Oremos. Senhor, a tua palavra sempre é a mesma, mas os conselhos, ensinos, meditação, o conteúdo dela é além do nosso entendimento. A tua palavra nos exorta, nos ensina, nos consola e nos repreende. Abençoa os ouvintes que ouviram essa palavra. Eu também preciso ser o melhor cooperador. Todos nós. Todos nós precisamos da união do Espírito Santo. O teu Espírito Santo é que dá esse entendimento e nos capacita a viver na união. Só o Senhor e mais ninguém. Senhor, nos ajuda a ser cooperador, nos ajuda a viver em união, porque é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelos irmãos, ouvintes que estão ouvindo, e que a tua palavra tenha livre curso e seja compartilhada. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.